Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao canal da CBR. Faz muito tempo que eu não posto conteúdo por aqui. Prometo estar mais frequentemente postando conteúdo relevante para vocês. O que você vai ver nesse vídeo? Você vai ver os princípios básicos de TEF. É comum hoje, muita software house está se perguntando, poxa, eu preciso de TEF, está todo mundo falando de TEF. Vários estados estão criando leis obrigando vínculo fiscal entre a emissão de documento fiscal e o comprovante de pagamentos. Então o TEF está sim se tornando uma realidade, uma necessidade em vários desses estados, né? Então nesse vídeo eu vou explicar para vocês os princípios básicos, quais são os tipos de TEF existentes, o que a gente tem do mercado para poder atender os diversos tipos de aplicação, seja sua aplicação desktop, sua aplicação web, sua aplicação Android, a gente tem um tipo de TEF para cada cenário. Bom, vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela com vocês para a gente começar essa apresentação. Então vamos lá, você está vendo aqui minha tela. Bom, vamos pelo primeiro passo, né? O que significa TEF? Transferência Eletrônica de Fundos, né? Então isso é o acrônimo TEF, significa isso. Então todo software que está capturando dinheiro de um lado e transmitindo para outro, ele é um TEF, ele está fazendo uma transferência eletrônica de fundos. Esse termo ficou muito maldito aí pela software house que antigamente, lá para os anos 90, 2000, tinha uma necessidade compulsória de homologação de muitas software houses e muita gente sofreu com isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a realidade é outra hoje em dia, tá? Então nós podemos dividir todos os tipos de TEF basicamente nessas duas categorias aqui. Você vai ter o TEF presencial e o digital. O presencial é aquele que o cara está com o cartão dele, um cartão com chip, né? Aqui no Brasil a gente não aceita mais pagamento com tarjas magnéticas por segurança. Então ele quer fazer um pagamento com o cartão de chip dele e digitar a senha. Essa é uma das formas mais seguras de se pagar, porque você tem o chip ali com uma criptografia muito alta, você tem a digitação da senha, é muito difícil haver fraudes nesse cenário. Ou a aproximação NFC também é muito seguro e exige que o cartão esteja presente ali. Então, por isso que a gente chama de TEF presente, porque o cara está na frente do lojista dele com o cartão dele fazendo o pagamento. O digital online seria para aquelas compras em sites, né? Ou seja, você tem um web commerce, uma loja, e aí na hora de fazer o pagamento, o usuário vai pegar o cartão dele e ele, o usuário, vai digitar os dados. Então, para você que tem um software, é uma má ideia você fazer um software desktop o operador perguntar para o cliente os números do cartão dele. O cara não vai querer passar isso, né? Imagina, por exemplo, o lojista está ali, me passa o número do seu cartão, e o cara fica ditando o número do cartão. E o CVV não vai funcionar. Então, no mundo presencial, o cara vai querer inserir o cartão dele no PIN-pad, que é um dispositivo seguro, e seguir com a senha. Já no mundo digital, ele está na casa dele, num ambiente seguro, somente ele. E ali ele se sente seguro, numa página segura ali com HTTPS, ele se sente seguro de digitar as informações do cartão dele e prosseguir com a venda. Beleza? Vamos para a próxima. Então aqui, no mundo presencial, a gente tem esses tipos de maquininhas aqui que a gente pode usar. Né? Você vai ter, por exemplo, o PIN-pad. O PIN-pad ele é um dispositivo burro, vamos dizer assim. Ele tem um cabo USB, também tem PIN-pads Bluetooth, tá? Mas ele é ligado num computador. Por que eu falo que ele é um dispositivo burro? Porque ele não faz nada sozinho. É sempre a aplicação comercial que tem que chamar ou invocar o PIN-pad para que ele acenda e solicite ali o cartão, a senha e tudo mais. Então ele não tem dentro dele um software autônomo para pagamento. Já as maquininhas aqui, a gente vai ter tanto a maquininha POS ou Smart POS. O que diferencia uma POS de uma Smart POS? A Smart POS ela tem Android. A POS não, a POS ela vai ter um sistema geralmente Linux, um Symbian, e ela já vem com um software embarcado nela para fazer a gestão de pagamento. Então é aquela maquininha que quando você liga, ela já aparece a tela lá, insira o cartão. Aquilo é um programa que a própria adquirente injetou dentro dessa máquina para fazer essa jornada de captura e pagamento e transmissão. Já na Smart POS, a automação pode embarcar softwares ali. Então na Smart POS a gente também vai falar um pouco sobre isso. Você vai ter modelos abertos de Smart POS, ou seja, são os que os fabricantes vendem e você pode conectar com várias adquirentes. E você vai ter as maquininhas de Smart POS que são providas pelas adquirentes. Então vai ter a maquininha da Estônia, a maquininha da Pag, a maquininha da Rede. Aí, lógico, só vai transacionar para aquela adquirente, porque foi aquela adquirente que comprou aquela máquina e vendeu com subsídio para o cliente final. Tá? Então esses são os tipos de forma segura da gente fazer uma captura de cartão
no mundo físico, né? Então aqui tanto com chip, ou seja, você injetando o cartão ali e lendo o chip dele, ou por aproximação NFC, todos esses dispositivos aqui vão suportar isso, tá? Quando a gente fala TEF, Desktop, Windows, a gente está falando quase que exclusivamente do PinPad aqui, mas também existem alguns modelos que você pode fazer uma comunicação de um aplicativo desktop que sobe numa rede e acende uma maquininha Smart POS. Existem tecnologias que fazem isso. Também existem possibilidades de sistemas web começarem uma transação ali na nuvem e descer para um client que está ali na máquina desktop e acender o PinPad, né, permitindo o pagamento no mundo presencial. Aqui também agora vamos dar uma olhada nos atores do TEF. Né? O que acontece quando uma transação de cartão ocorre? Quem são esses atores? Vamos bater um pouquinho uma vista sobre eles. O primeiro seria o próprio cliente, né? Ele está ali querendo fazer uma compra e vai pagar com o cartão dele, né? Muito básico isso, né? Começa com ele, né? O estabelecimento comercial, ou EC, muito comumente você vai escutar esse termo, EC é estabelecimento comercial, ou lojista, né? Como alguns falam também. É ele que está recebendo a compra no cartão de crédito e tem uma máquina de captura ou algum sistema de captura ali. A software house, ou seja, você que está vendo esse vídeo provavelmente é uma software house, você provê o PDV para esse estabelecimento comercial. Então, se você integra o seu sistema com TEF, você entra nesse ecossistema. Se no seu sistema não tem nada de TEF, você não está participando desse sistema de meio de pagamentos, que é justamente onde corre toda a grana, né? Então, você está declinando ou não participando do filé da automação comercial, que são os meios de pagamentos. Quem mais são os atores do TEF? Os próprios dispositivos de captura. A gente pode dizer que as maquininhas ou os pinpads, eles são muito importantes nesse cenário. Não dá para fazer uma captura sem um dispositivo seguro. Então a gente pode dizer que eles também são. Aí você também tem a figura da TEF House. A TEF House, ela é uma empresa, imagina, por exemplo, uma empresa que tem conexão com todas as adquirentes, ela sai vários fios delas ali. Então ela tem um mega servidor ali, pronto para receber milhões de transações por segundo, e ela vai distribuir essas transações para as adquirentes. Então, quando a gente fala de um TEF, primeiro esse TEF chega na TEF House, ela vê o roteamento que precisa ser feito, vai para a rede, então meu caminho de comunicação com a rede é esse. Vai para Cielo, então é por aqui. Ela sabe fazer esse roteamento. Nas TEF Houses também permitem que você tenha regras de roteamento, ou seja, o crédito eu quero que vá para cá, o débito vai para lá. Se o BIN do cartão, se o número do cartão for esse, eu quero que faça esse roteamento. Tem vários tipos de regra por valor, regra por parcelamento, que podem ser aplicadas, e daí a TEF House faz esses roteamentos para o lojista. Né? As bandeiras são também as mais conhecidas aí do esquema do meio de pagamentos, né? Como muito famosos, você vai ter aqui Visa, Master, American Express, né? A Elo, que é a brasileira, né? São as bandeiras. As bandeiras que ditam todas as regras desse ecossistema. Apesar de parecer que elas estão de fora, não. Elas que criaram todo esse arranjo, elas que criaram todas essas especificações e elas que fiscalizam se as pessoas estão fazendo tudo da forma correta. Então você já deve ter escutado o termo PCI, é um pouco assim o que as bandeiras fazem, fiscalizar se o pessoal está ali fazendo tudo com a certificação necessária. Né? As adquirentes também são atores aí do meio de pagamento. Então, exemplos de adquirentes, a PagBank, a Rede, a Cielo, a Stone, são exemplos de adquirentes. Elas que vão fazer liquidação, ou seja, uma vez que elas receberam aquela transação, elas que vão pagar o lojista, elas que vão recolher a taxa dela, que é chamado MDR, vamos ver um pouquinho mais, quando a gente falar de sopa de letrinhas, a gente vai ver sobre isso, e ela que faz o pagamento para o lojista no domicílio bancário dele. O domicílio bancário pode ser uma conta da própria adquirente, por exemplo, às vezes a PagBank ela também tem a conta da Pag, então cai na conta da Pag. C6 Pay tem conta C6, às vezes cai ali. Mas o domicílio bancário pode ser diferente da adquirente. De repente você está usando a rede como adquirente, mas está caindo no seu banco Santander a liquidação. Tá? Isso é o que as adquirentes costumam fazer. E você tem o emissor do cartão. O emissor do cartão é aquele que deu o cartão para você. Pode ser o seu banco, por exemplo, o cartão emitido pelo Itaú. Pode ser, sei lá, uma agência de passagens aéreas, como a Azul, tem o cartão dela que dá benefícios de milhagem. Então é a empresa que emitiu o cartão. Essas empresas que emitem o cartão, lógico que elas têm um acordo aqui com as bandeiras, então esse cartão sempre vai ter uma bandeira, vai ser Visa, vai ser Master, vai ser Elo, é um cartão bandeirado. Ter um cartão bandeirado é bom, porque significa que ele é aceito em todos os estabelecimentos onde aquela bandeira é aceita, né? Mas os emissores que vão fazer análise de crédito, eles que vão dizer se você tem ou não
crédito para fazer aquela transação acontecer. Vamos dar uma olhada agora no fluxo de uma transação TEF, tá? Então, uma transação TEF, ela começa, lógico, como a gente falou com o cliente. Ele vai lá no estabelecimento comercial, faz a compra dele, usa-se um PIN-pad ou a maquininha. Através da internet ou de uma rede segura, isso é transmitido até a adquirente, tá? Aqui estamos descrevendo o fluxo de uma maquininha, tá? Então, a maquininha se comunica direto com a adquirente. Essa adquirente vai falar com o emissor do cartão, tipo, esse cara tem crédito? Ah, tem crédito. Aí volta tudo, a transação, para a maquininha que dá o autorizado e o lojista libera o cliente com as mercadorias com a compra. Né? Tudo isso vai acontecer em 2 a 5 segundos, é um processo muito rápido e passa num monte de servidor para que isso ocorra, né? Muito bacana. Agora, quando a gente fala de uma transação com TEF, observa o que mudou aqui. Vamos lá, você continua tendo o cliente, passa no estabelecimento comercial. Esse cara também vai ter agora outros meios de pagamento. Pode ser uma maquininha Smart POS, pode ser um PIN-pad que está ligado num PDV. Esse é o cenário principal do TEF, né? Então o cliente está fazendo a captura ali num PIN-pad, que é um dispositivo seguro. Usa-se a mesma internet. Agora, em vez de rotear direto para adquirente, para onde vai? Vai para uma TEF House. A TEF House vai fazer a análise de qual adquirente ela deve mandar essa transação. E aqui, lógico, para ela mandar para as adquirentes, esse lojista já tem que ter convênio com essas adquirentes, né? Ele mesmo já fez um convênio na Cielo, na rede, então daí a gente consegue rotear para a Cielo e para a rede. Chegando aos adquirentes, segue o mesmo fluxo. Para o emissor, verifica se tem crédito e volta toda a transação. Então o TEF tem alguns elementos a mais, ele pode ser um pouquinho mais lento que uma máquina, mas isso é quase que imperceptível aí para o cliente final ali. Vai continuar em 2 a 5 segundos, né? Muitas vezes as transações ocorrem em 3 segundos, né? Vamos dar uma olhada agora na sopa de letrinhas que existe no mundo do TEF, né? O mundo do TEF, como é novo para muita gente, é importante esclarecer essas siglas aqui, porque você vai escutar muito elas quando você for falar aí de meios de pagamentos e TEF. POS, então, vem de Point of Sale. Aqui no Brasil, a gente traduz POS como maquininha, ou seja, as maquininhas autônomas. Então, ela não tem integração com nenhum sistema. Ela é uma máquina que você liga, ela recebe, faz os pagamentos e transmite para o adquirente diretamente. Ela não tem integração com nenhum sistema. Já a Smart POS, ela pode ser autônoma, ela já vem com um software de pagamento que pode funcionar, mas você automação, também pode colocar o seu software ali dentro. Se essa máquina veio da adquirente, você tem que fazer isso através do portal da adquirente. Então, você, software house, tem que falar com a adquirente, se inscrever lá no site developers dele, por exemplo, developers, PagBank, developers, Cielo. Você vai ter que se inscrever ali nesse site, pedir autorização para eles te mandarem uma máquina de teste. E eles vão te mandar também um SDK daquela máquina. Cada adquirente tem seu próprio SDK. E daí sim, você vai desenvolver em cima desse SDK que já vai consumir as bibliotecas de pagamentos que estão ali dentro da máquina e a mágica vai acontecer. Aí sim você consegue embarcar o seu software dentro de uma Smart POS, o que é uma excelente oportunidade. Por exemplo, a Cielo tem milhões de máquinas em campo. Então, uma vez que você compatibiliza seu software com a máquina da Cielo, você tem a oportunidade de instalar o seu software em milhões de estabelecimentos que já estão aí no campo. Né? Então, é muito bacana. É trabalhoso você fazer essa jornada de homologar o seu software dentro de uma Smart POS, mas tem muita recompensa. Você pode atingir um novo aquário, um mundo de gente aí com essa solução embarcada nas máquinas das adquirentes. MDR. É muito comum também a gente escutar essa sigla quando a gente está falando de TEF. O que significa? Merchant Discount Rate, ou seja, a taxa que a adquirente está cobrando. O comércio, no geral, quando ele vai trocar de adquirente ou quando ele está analisando adquirentes, ele só fala em taxa. É 0 ponto não sei o quê, é 1,10 no crédito, é 1,10 no crédito na Visa, na Master é 1,20. Então, é onde está a maior briga hoje, são nas taxas, e as taxas estão super achatadas. Então, quando o adquirente pega essa fatia dessa taxa para ela desconta isso do lojista, não paga isso, recolhe isso para ela, a adquirente não fica integralmente com essas taxas. Nessa taxa ocorre um split, uma divisão. Vai um pouquinho para a bandeira, vai um pouquinho para o emissor do cartão. A adquirente, lógico, provavelmente pega a maior parte. E aqui tem uma oportunidade. Muitas adquirentes têm programas de parceria com as software houses que ela também repassa um pouquinho desse MDR para a software house que apresentou ela para aquele cliente final. São os programas de parcerias que as adquirentes estão fomentando atualmente. Vamos lá, TPV. Quando você for falar com uma adquirente para querer fazer um programa de parceria, a primeira pergunta que essa adquirente vai fazer para você é: qual é o seu TPV?
Total Payment Value, ou seja, quanto é o total de valor que você transaciona por cartão. É muito difícil para a software house, muitas vezes, saberem isso, porque muitas delas não coletam isso, não tem essa informação ali no dashboard dela. Se você não tem, eu sugiro você começar, de alguma forma, a ter isso. Porque quando você vai conversar com uma adquirente, isso é tudo que importa. Se você falar para eles assim, olha, eu tenho um TPV aqui de 30 milhões em todos os clientes da minha base, com certeza eles vão entender um tapete vermelho para você, eles vão te servir cafezinho, eles vão te tratar super bem, porque você tem um TPV muito alto. Mas se você falar, meu TPV acho que é 100 mil, eles vão falar, tá bom, legal, não sei se dá para a gente fazer negócio. Então é importante você saber qual é o seu TPV. Lógico que quanto mais cliente você tem, maior vai ser o seu TPV. Quanto mais os seus clientes faturam, maior vai ser o seu TPV. Então, toda negociação com adquirentes de taxas vai muito em cima de qual o TPV que vai ser transacionado. PCI DSS, esse é o padrão da indústria aí de segurança. Né? É aquilo que eu falei que as bandeiras ficam de olho, elas exigem essa certificação PCI. Então, quando a gente fala uma transação de TEF, tudo no caminho tem que ser certificado PCI. O PINPAD é certificado, a biblioteca que está fazendo a captura é certificada, a TEF House é certificada, a sala segura onde estão os certificados, as chaves é certificada, tudo no caminho tem que ser certificado. Então não é uma boa ideia, muitas vezes, você inserir um condutor no meio dessa captura que não seja o oficial, que não seja a biblioteca do TEF, porque isso também teria que ser certificado, vai passar uma informação segura. A gente está falando de dinheiro, então imagina que um hacker acha uma ponta fraca ali que não está certificada e consegue desviar isso para outro lugar, consegue capturar senhas, pode ser um desastre. Né? Então é muito importante garantir que tudo esteja sim certificado PCI e esse é o grande trabalho que as bandeiras vêm fazendo aí em todo o ecossistema. Né? Outra sigla que você vai escutar, PAN, é o Primary Account Number, é o número do cartão. Então, quando você faz uma transação de TEF, você recebe de volta um log com um monte de informações. Dentre elas, vem o PAN. O PAN, muitas vezes, ele não vem completo, porque representaria uma insegurança para o dono do cartão. Então, eles mascaram os primeiros, geralmente vem os 6 primeiros dígitos e os 4 últimos, e mascaram ali com asteriscos os dígitos do meio. Mas com as informações do PAN, você chega no BIN, que são justamente esses 6 primeiros algoritmos do cartão. O BIN ele é importante porque ele permite que uma TEF House saiba quem é o emissor desse cartão. E ela consegue daí fazer as regras de roteamento. Então ela sabe inclusive a bandeira. Então, por exemplo, a Master tem um range, todos os cartões delas começam com números daquele range determinado. Então a TEF House sabe pelos 3 primeiros dígitos se é um Master, se é um Visa e por aí vai. E assim que ela começa a analisar um pouco mais do BIN, até os 6 dígitos, ela sabe quem é o emissor, ela sabe muito mais informações sobre aquele cartão ali e pode aplicar regras de roteamento, aplicar regras de desconto na transação, baseado nesse número do BIN. Afiliação. Afiliação é o número que o estabelecimento comercial tem com o adquirente. Ou seja, quando ele vai lá no adquirente e pede para fazer um cadastro, aquilo é uma afiliação. A adquirente vai lá, pega os dados dele, CNPJ, cartão, faz um contrato com ele, negocia as taxas. Feito isso, ela dá um número de afiliação para esse estabelecimento. Quando a gente vai instalar um TEF, a gente precisa conhecer esse número de afiliação para imputar no TEF esse número de afiliação. E é muito importante você fazer isso com muita responsabilidade. Por quê? Se você coloca o número de afiliação errado, o dinheiro vai parar em outro CNPJ. Então, quando você vai instalar um TEF e você preenche lá os números de afiliação, você tem que ter certeza que esse número de afiliação é daquele estabelecimento que você está instalando. Senão o cara vai vender o dia inteiro e o dinheiro vai cair na mão de outra pessoa. Né? PSP, aí a gente está falando até um pouco mais do mundo de Pix, é um provedor de serviços de pagamentos. Então, no arranjo do Pix, quem são os PSPs? Os bancos são PSPs, mas a gente tem outros players, né, como a F, que às vezes não é um banco, mas também é um PSP do Bacen. Né? Mas praticamente todos os bancos grandes foram obrigados a se tornarem PSPs quando o Bacen lançou o Pix. Vamos dar mais uma olhada nos slides sobre TEF. Muita software house me faz essa pergunta. TEF é obrigatório? Então a gente pode dizer que sim em alguns estados. Mas não necessariamente o TEF. É obrigado o vínculo de pagamentos entre sistema e maquininha. Em alguns estados, que a gente pode citar aqui, por exemplo, o Rio Grande do Sul, a Paraíba, Mato Grosso e Ceará, que está começando agora, o fisco ele quer que na mesma máquina em que você faz o pagamento de cartão, também saia o documento fiscal.
Por que isso? Porque ele detectou uma grande evasão usando maquininhas em CPF. Então tem muito estabelecimento que vai lá, pega uma maquininha no CPF da avó, do tio, do primo e usa aquela maquininha dentro do estabelecimento dele lá, sem vínculo nenhum com o CNPJ dele. E, consequentemente, ele não emite nota. Então, para acabar com isso, o fisco bolou essa regra do vínculo fiscal. Ele quer que na mesma máquina que você está vendendo o cartão, também saia a nota fiscal. Então, não necessariamente o TEF é a única solução. Você pode fazer tudo numa Smart POS. Faz o pagamento na Smart POS e, na sequência, sai a NFC na Smart POS. Ou você pode levar tudo para o seu PDV. Seu PDV faz a captura com o PIN-PAD, você emite a nota eletrônica e na nota eletrônica você, dentro das tags da nota eletrônica, você informa as tags de pagamento, ou seja, tem ali 4 ou 5 tags dentro do XML da nota eletrônica que você tem que pegar dos logs do TEF e transportar ali para o XML e dizer, aí sim você fez o vínculo. Isso que eles chamam de vínculo, é você colocar no XML as informações do pagamento daquela venda. Esse vínculo não pode ser digitável, tá? Tem muita gente que fala assim, eu digito na maquininha, daí eu pego os números aqui, o cara digita lá e está feito o vínculo. Não pode. Esses estados que estão obrigando o vínculo fiscal, eles querem que essa vinculação seja sistemática, sem digitação. Porque se é por digitação, sempre vai ter chance do cara não digitar, do cara digitar errado, de não dar certo. Então, você pode usar uma maquininha POS, uma Smart POS, desde que você consiga capturar as informações da venda e elas venham para o seu sistema de forma sistemática, sem digitação, é válido, é possível sim. Bom, outro fato que eu digo aqui, por que você tem que ter TEF, né? Se você não tem TEF no seu sistema está incompleto, me desculpa. Mas para que serve um PDV que não está integrado com meios de pagamentos? Ele serve só para controlar estoque, só para controlar caixa? Está incompleto. Né? A gente vai ver um slide aqui que é muito comum, né? E os riscos de fraude e ineficiência de um PDV que não tem essa integração. Né? Outro fato que eu vou citar, esses estados que estão entrando com obrigatoriedade, as software houses que resistiram, ficaram com uma preguicinha ali, não vou fazer, não sei se eu faço agora, perderam muito mercado, porque as que fizeram na frente, a hora que chegou a obrigatoriedade, o cara queria, ele ficou com medo de levar multa, ele correu para software houses que já estavam ajustadas. Então, quem correu na frente e fez a homologação, já deixou tudo pronto e anunciou na região ali que tinha aquela solução pronta, ganhou muito, mas muito mercado. Então, não seja o último que você pode acabar perdendo no mercado. Bom, vamos dar um pouquinho aqui nas vantagens do TEF, né? Por que você tem que integrar TEF, né? Você vai ter 99,9% de aceitação das bandeiras e cartões do mercado. Então, todos os cartões de voucher, todos os cartões de benefícios, praticamente todos vão passar no TEF. Lógico que aí depende muito do TEF que você contrata. Tem alguns TEFs que não passam todos os cartões ou passam menos cartões. E também vai depender das adquirentes que o seu cliente contratou. Então, por exemplo, na Cielo passa a Lelo, que é um cartão de voucher. Mas pode ser que na GetNet não passe. Não estou falando aqui sem saber, tá? Então pode ser que, dependendo do cartão que o seu cliente queira aceitar, ele precisa abrir uma conta numa adquirente nova para poder passar a aceitar aquele cartão. Muitas vezes a bandeira do cartão ela tem convênio com algumas adquirentes e não com todas. Então um bom distribuidor TEF, como é o ACBR, falsa modéstia, a gente sabe disso. Então, se você conversar com a gente, falar, olha, meu cliente precisa aceitar esses cartões aqui. A gente vai dizer para você quais adquirentes ele tem que ter e a gente vai dizer para você qual é o TEF que ele tem que instalar lá para passar essas bandeiras. A gente é um trabalho nosso conhecer isso, né? Outras vantagens, né? Você vai ter o Pix na mesma integração. Então, eu não conheço nenhuma integração que traga tanta inovação para o PDV. Você, com um processo de integração, você vai começar a aceitar todos os cartões de débito e crédito, todos os cartões de voucher e também vai começar a receber no Pix. O Pix pode aparecer no PIN-PAD. Quando você faz a integração ali com o TEF, o QR Code do Pix aparece no PIN-PAD, que geralmente ele já está voltado ali para o cliente no checkout. Você também pode, dependendo do TEF, fazer com que esse QR Code apareça na tela do PDV ou que seja impresso na impressora. Né? Tudo isso aqui no CBR a gente sabe como fazer, a gente ensina a fazer isso. Tá? As desvantagens da maquininha POS. Então, para você que fala, acho que não preciso do TEF, no meu estado ainda não está obrigatório, então não vou fazer isso não, deixa o cliente usando a maquininha POS lá. Olha só o que pode acontecer. Erro de digitação. Isso aqui é muito comum, porque o cara ele vai fazer a venda no sistema, foi lá no seu sistema, vendeu R$100.
Aí ele vem na maquininha e digita 10. Sem querer, ele não aperta direito o último zero e fica só 10 e o cara mete bronca. O cliente olha 10, fala, azar o dele e paga. Ou seja, você vai ter prejuízo, não tem um vínculo. O valor do PDV não está vindo direto para a máquina. Você depende que um operador da maquininha digite o valor correto. Se for um valor quebrado, um valor, pode ser que ele digite errado. Também é comum, às vezes, o lojista falar assim, olha, tudo que for master, você passa aqui na rede. Tudo que for Visa, você passa na Cielo. Vai depender da boa vontade do operador fazer isso. Se o operador esquecer, ele vai passar e vai funcionar. Né? E daí o roteamento que o lojista queria que ele fizesse não vai acabar não funcionando. Com o sistema integrado, você consegue fazer esses roteamentos de forma automática, sem intervenção do operador. Né? Então, esse erro de digitação é algo que, com certeza, o seu cliente tem muita perda. É fraude, né? Isso aqui já apareceu muito nas notícias, no YouTube. Os fraudadores, o que eles fazem? Eles vão no estabelecimento, eles olham que maquininha que está no balcão. Ah, é uma maquininha da Paga, amarelinha. Eu tenho uma igualzinha. Daí ele chega cedo, faz alguma compra lá, distrai o vendedor, ele troca a máquina, ele tira a máquina do estabelecimento e coloca a dele. E você acha que o lojista percebe o que aconteceu? Não percebe. O balconista ali, ele vai vender o dia inteiro naquela maquininha que não é do estabelecimento. Aí chega no fim do dia, volta o fraudador e refaz a troca novamente. Pega a máquina dele de volta e deixa do estabelecimento. Vai demorar um mês para esse estabelecimento perceber que ele operou um dia inteiro vendendo e não recebeu nada daquele dinheiro. E o fraudador está lá rindo feliz com a máquina dele. A máquina é sem fio, ela é avulsa, são todas muito parecidas. Esse golpe aqui aconteceu muito, né? Ainda acontece, né? O pessoal troca a máquina, né? E você tem muitas máquinas, né? Então é comum você chegar num estabelecimento que está só com maquininha POS, ele tem ali 5 máquinas no balcão. Ah, porque o débito eu quero passar na Stone. Não, o crédito eu quero passar na rede, que eu tenho um acordo melhor. Ah, se for voucher, eu preciso dessa outra aqui, porque não passa nenhuma dessas duas, então eu preciso ter essa outra máquina. Aí o cara fica louco com 3 máquinas, tem que carregar aquelas máquinas, tem que dar manutenção, tem que guardar aquelas máquinas no lugar seguro todo fim do dia. Fica louco. No TEF você vai ter tudo num PIN-pad só. Porque o PIN-pad, na verdade, ele está só capturando a transação e mandando para a TEF House que vai fazer o roteamento. Né? Então, é outra deficiência aqui para quem investe em pós. Né? Agora, esse aqui é o cúmulo. Se você chegar, você é uma software house, se você chegar no seu lojista e ver um espeto desse aqui, pode carimbar assim, atestado de incompetência. Você, software house, está fazendo com que o seu lojista tenha que contar isso aqui todo fim do dia. Quantas horas você acha que ele vai demorar para contar esse espeto aqui? Sem falar que a fonte disso aqui é uma letra miúda, o cara vai ficar doido para contar tudo isso aqui. Chance de erro, ele vai contar errado. Ou seja, quando você não integra, você obriga o seu lojista a fazer uma apuração manual dessa, baseada nesse espeto aqui, aí é o fim da picada. O seu sistema está servindo para muito pouco ou quase nada para o seu lojista. Ele com certeza vai perder 1 hora do dia dele fazendo essa contagem aqui, sendo que é algo que o seu sistema poderia estar ajudando ele. Imagina se o seu sistema passa a fazer essa conferência e o cara que demora 2 horas para fazer essa contagem aqui, agora ele dá um clique de botão de relatório e já sai o fechamento lá. Esse cara vai ou não vai ficar feliz da vida com você? Não vai falar, putz, esse sistema aqui é ótimo, tá? Eu estou ganhando 2 horas do meu dia agora porque eu adotei esse sistema aqui integrado. Então é mais uma das coisas que a gente fala sobre o TEF, né? E muitas software houses ainda lembram disso aqui, né? Acham que homologou lá, como eu falei no começo do vídeo, quem homologou nos anos 90, 2000, talvez tenha se deparado com esses caras aqui. Era tudo por modem, Win Modem, aí tinha esse gerenciador padrão com essa tela horrorosa aqui. Quando era o TEF dedicado, era x25, não era internet, a internet estava começando ali no começo. Isso aqui era o cão chupando manga mesmo, era muito difícil usar isso daqui, dava pau pra caramba, era muito ruim. Por isso que muita software house tem ranço de TEF. Olha só esse outro slide aqui. Quem se arriscava a homologar TEF nisso, nessa época, tinha que pegar isso aqui, não tinha laptop, né? Poucas pessoas tinham laptops, né? Então pegava o computador, teclado, impressora, vinha aqui para São Paulo, aqui na Paulista, né? Muitas empresas fez, eu fiz isso várias vezes na minha carreira, desde quando eu fui software house, né? E era uma homologação de 2 dias, eram testes insanos, eles desligavam a máquina, desligavam a impressora, tinha um vínculo fiscal nessa época, então o fisco nessa época já tentou fazer uma lei parecida com aquela que tem hoje,
mas ele fez muito mal feito, porque ele obrigou a homologação na impressora fiscal. Daí desligava tudo, ligava, o software tinha que se recuperar dessas falhas de desligamento, muitas vezes crashava tudo. Então era comum muitas empresas virem aqui para São Paulo fazer a homologação e não conseguirem. Isso representava um investimento enorme ali para a software house, em termos de despesa, deslocamento, tempo, desenvolvimento, que muitas vezes não dava em nada. Então, por isso também que muitas software houses têm ranço de TEF. Fala, puxa, eu não quero saber disso. Mas não é mais nada disso. Isso aqui não existe mais. Hoje a homologação atual é assim, é um roteiro muito simples, vai ser feito tudo no seu escritório. Eu acredito que se você pegar para fazer um roteiro e você já tiver tudo preparado, você vai executar um roteiro de teste de TF em 1 hora, 2 horas no máximo, né? São poucos testes ali. São roteiros bem claros, bem definidos com o que você tem que fazer. Se você tem um distribuidor TF como a CBR, a gente vai te ajudar nisso. A gente tem todos os roteiros de homologação filmados. Então, se você quer fazer um teste do TFPay Go, a gente tem o roteiro inteiro filmado, os nossos desenvolvedores vencendo ali os testes, explicando a importância daquele teste e como que você, software house, consegue passar por ele. Então, a gente tem tudo muito mastigadinho para você. Não tem mais o vínculo fiscal como era antigamente. Hoje, a TF House vai olhar se a transação está saindo de uma ponta e chegando na outra. Se o slip de pagamento que ela mandou está sendo impresso corretamente para a aplicação. Vai olhar os logs ali para saber como que você está, se você está confirmando a transação, se você está conseguindo cancelar uma transação que ficou no limbo, ou seja, caiu a força, se você sabe fazer esse desfazimento. É isso que eles vão analisar. Toda análise vai ser remota e por logs. E como eu falei, você vai ter todo o suporte e apoio dos desenvolvedores do CBR, que são feras nesse assunto aí de TEF. Bom, além disso, como que você começa? Você ficou interessado aqui, quer fazer parceria com a CBR? Nós temos aqui a landing page do Projeto CBR, que está no link da descrição desse vídeo, eu também coloquei aqui nessa apresentação. É Projeto CBR com BR/TEF. Entrou ali, vai ter um formulário, vai te fazer umas 5, 6 perguntas, mais para a gente conhecer um pouco. Na sequência, o próprio formulário já vai te dar o nosso curso de TEF Meios de Pagamentos, que está inclusive essa aula. E você vai ter todo o curso ali. Só de preencher isso você já ganha esse curso. E a gente também vai te mandar toda a nossa política de preços, nosso contrato. Os nossos consultores já vão fazer os próximos passos, já vão te fornecer as credenciais para fazer a homologação no TEF que você preferir, conforme o seu cenário. E a gente vai te ajudar em todo o processo até você vencer a homologação. Nós temos na CBR vários demos, né? Os nossos demos são muito completos e isso é uma vantagem da CBR. Nós temos ali dentro um componente que é o CBR TEF API, que ele é multi-TEF. Então, se você já homologou para PayGo e quer homologar agora para CTEF, para Fiserv, é muito simples. Praticamente você vai ter só que mudar o modelo. E a CBR sabe falar com as DLLs das TEF Houses. Então, se você, software house, quer homologar rápido e é de Delphi, pode usar o nosso componente, ele é open source, tá? Então, independente se você tem ou não relacionamento com a gente, você pode usar isso daqui. Lógico que a gente prefere que você tenha um relacionamento com a gente aqui, ou seja, da CBR Pro ou na nossa distribuição de TEF, né? Para a gente poder até te ajudar nesse processo, né? E você não vai pagar mais caro por causa disso. Mas os nossos componentes vão te ajudar muito, né? A gente percebeu no boom que deu quando o Rio Grande do Sul entrou com a obrigatoriedade, que as software houses conseguiam homologar em questões de 5 dias. Elas pegavam, analisavam os fontes, faziam os ajustes, já estavam prontos para mandar o roteiro para homologação. Porque quando aconteceu a obrigatoriedade, tudo ficou muito urgente, né? Então a gente viu que o pessoal que se dedicou conseguia fazer em 5 dias, de uma semana, conseguia vencer um processo de homologação, usando, lógico, aqui os fontes do CBR, né? Nós também temos um fórum para suporte com muitas perguntas. Qual que é o nosso modo de operar? Tudo que a gente vê que é dúvida semelhante ou dúvida recorrente de um assunto, nós criamos um artigo sobre isso ou criamos um vídeo para explicar como você vencer aquele problema ali. Então, cada TEF tem sua característica, tem sua forma de ser configurado, ou tem situações que você tem que evitar, às vezes, com um TEF, né? Tipo abrir 2 vezes o mesmo PDV na mesma máquina. Então, são coisas que a gente documenta e a gente explica para você como você vencer ou não cair naquele problema, né? Nós também temos um Discord, nosso Discord é mega movimentado, já passamos de 20 mil usuários nesse Discord e aqui a gente também dá um suporte muito mais dinâmico, então se você precisa de um reset, de um terminal, ou você quer tirar uma dúvida rápida, o Discord é o ideal. Se for algo mais demorado ou até mesmo algo que exija ali algum sigilo com dados de cliente, né?
Por exemplo, a gente não permite que no Discord, nossa, você mande logs de produção, porque ali vai ter dados de transação de clientes reais, então não dá para mandar numa área pública. Para isso nós temos aqui uma ferramenta de tickets do ACBR, que tudo vai ser feito com maior privacidade dentro da LGPD, e a gente vai tratar esse ticket com o mesmo SLA de resposta muito rápida, tá? A gente tem cada vez investindo mais aqui no suporte na CBR para isso, porque é algo que eu quero, que a resposta seja muito rápida, para você ter essa percepção de valor de que o nosso atendimento é bom. Tá? Bom, a gente também está desenvolvendo, isso aqui é uma novidade, tá? Ainda não está pronto, espero que, logo, talvez quem sabe que você estiver vendo esse vídeo já esteja pronto. A gente vai desenvolver um gerenciador padrão do ACBR e ele vai ser livre para todas as pessoas que quiserem usar. Não só para Pro, não só para quem tem distribuição para a gente, para todo mundo que quiser usar. Vai ser um executável final. Ele vai funcionar tanto por troca de arquivos TXT, que a gente tem TEFs que usam essa tecnologia, ou por API REST. Então, vai ser um gerenciador padrão que nós vamos disponibilizar para toda a comunidade usar e ele vai suportar todos os TEFs que a CBR pluga. Você vai poder usar através dessa integração única que você vai fazer do seu lado. Bom, então era isso que a gente tinha para esse vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo. São os conceitos básicos do TEF, né? Então, para aquela pessoa que não entende nada de TEF, foi o conteúdo desse vídeo. E continua no nosso canal que a gente vai estar postando cada vez mais conteúdos como esse. Obrigado.